Fala pessoal, voltamos com o quadro de impressões semanais que já tinha no passado, mas eu substituí ele em outubro pelos 5 cenas impactantes, no caso agora são 5 cenas marcantes, que é a mesma coisa, e eu vou continuar com esse quadro de cenas marcantes, mas vou voltar também com impressões semanais. No caso eu vou fazer de Jojo Senki, para ser o mais viável dessa temporada de comentar, porque vai ter mais coisas interessantes por episódio no caso. Pediram também de Konosuba. Konosuba é um anime de comédia, é mais difícil de comentar ele episodicamente. Eu vou até tentar, vou pegar o episódio 2 e ver se sai alguma coisa, se sai um vídeo de uns 3 a 5 minutos de comentário, beleza, eu posto ele. Ou se não tiver muita coisa para comentar, eu deixo só no blog mesmo. No blog vai ter toda semana impressões semanais escrito. Então quem quiser pode dar uma olhada lá. Então eu vou ver o que eu vou fazer. Mas hoje eu sei que não, vai ter toda semana o comentário do episódio dele. Bom, esse episódio 2 foi bem legal também. Eu esperava um episódio mais calmo e tal, mas não, teve bastante ação. Eu até nem entendi para que trocaram a ordem dele, porque se tinha bastante ação nesse episódio, não tinha necessidade de colocar aquele primeiro episódio que, ao que parece, era o clímax final do primeiro livro. Pelo que deu a entender aqui, eles adaptaram o final do livro no primeiro episódio, agora adaptaram o começo do livro, e no próximo episódio vão pular para o volume 2, ou então vão adaptar o meio do volume 1, não tenho certeza se adaptaram o volume 1 inteiro ou não. É um mistério pra mim por enquanto, então a gente vai ter que esperar pra ver realmente o que vão fazer. Bom, o episódio como um todo foi legal, eu gostei principalmente daquela cena do trem, que o cara é jogado lá e o tempo para pro Deus falar com ele. Eu gostei do Deus encarnando em várias pessoas, realmente ele não ter uma imagem, eu achei mais interessante em comparação à abordagem do mangá, por exemplo, onde o cara vai pra tipo uma dimensão paralela, ou algo assim, como se fosse o céu, e fica falando realmente com essa entidade e tal, que parece Jesus Cristo. A abordagem do anime eu achei muito mais criativa em comparação do mangá. E falando nisso, tem também a comparação do design, o pessoal está discutindo muito isso, porque o design da Light Novel principalmente não tem nada a ver com o do anime, principalmente aquela coadjuvante lá, que é amiga do protagonista, ficou completamente diferente. Não tem muito o que fazer quanto a isso, acontece de vez em quando essas mudanças de design. Inclusive, o design da Light Novel nem é muito estável, se vocês repararem nos volumes, nas capas deles, em cada capa a protagonista está com uma aparência diferente, não tem um design fixo para ela, o cara inventou mais ou menos um design e fica alterando ele um pouco em cada volume. Então era até difícil de fazer e pegarem daquele design e criarem um design base pro anime em cima daquilo. O mangá e o anime criaram um design mais consistente em comparação, mas ficou bem diferente do original. Não tem muito o que fazer quanto a isso, acontece algumas adaptações, é só se acostumar mesmo, não adianta ficar resmungando e tal, eles não vão mudar o design no meio do anime. Bom, o que mais? Assim, naquele negócio de nazismo e tal, teve muita discussão sobre isso, o pessoal que entende mais de história e tal, reclamando porque não tem nada a ver com nazismo aquele negócio, que lá se passa aparentemente em uma espécie de Primeira Guerra Mundial, falando de espécie porque é um mundo de fantasia, tem magia e tal, então obviamente não segue igualzinho, mas tem algumas características lá que lembram mais essa Primeira Guerra Mundial. Então, como é a Primeira Guerra, não tem nazismo, então chamar a garotinha principal de nazista não faz muito sentido. Inclusive ela tá defendendo o país dela, ela não tá nem atacando os países vizinhos. Então, não, o pessoal ligou e tal, eu entendo a ligação que eles fizeram ali, porque é uma espécie de alemã e tudo mais, mas não é exatamente isso. Uma pessoa, inclusive, fez uma ligação interessante de que os magos estão substituindo os aviões. Realmente, eu não vi aviões até agora, então, sim, de fato, eles devem ter tirado os aviões da Primeira Guerra Mundial e colocaram no lugar aquele pessoal lá, que são poucos, no caso, que tem aptidão para magia, que conseguem ficar historiando o campo de batalha e de vez em quando são usados para alguns ataques. Mas como são poucos e são raros, eles não desgastam muito esse pessoal. Explicaram também o porquê do protagonista, no caso da protagonista, ser tão forte. Ela tem uma aptidão muito acima do normal para magia. Aparentemente, quem fez isso com ela foi aquele deus, para ela ser obrigada a ir pra guerra. Como eles viram aquela aptidão absurda dela para magia, ela ia ser obrigada a se alistar. Mas ela entrou antes, fez até um negócio inesperado, ela entrou acho que com 9 anos de idade, 8 anos de idade, não tenho certeza agora da idade dela. Como muita gente, eu achei que os oficiais aceitaram meio fácil aquilo tudo, mas sim, com a aptidão absurda dela e com a mente de um adulto, ela falando como um adulto, acaba fazendo sentido. Eles podem pensar que ela é só uma criança superdotada e tal, então sim, dá pra levar que ela acabou conseguindo entrar no exército. Depois disso vem aquela batalha, ficou legal a batalha, apesar de que bem mais econômica que a do episódio anterior. Eu tô até com medo que a animação esteja decaindo, a gente vai ter que esperar os próximos episódios para ver realmente se a animação tá decaindo ou eles decidiram economizar nesse episódio. A direção ainda tá boa, teve uns cortes legaisinhos aqui e ali, mas comparado à ação do primeiro episódio, ficou bem mais fraco. E por último, eu só gostaria que eles definissem um pouco melhor o protagonista. De vez em quando, parece que 3 pessoas diferentes reencarnaram naquele corpo, porque o cara tá normal e tal, é frio calculista, de vez em quando tá fazendo uma piadinha até, e de vez em quando vira um completo lunático, parece um psicopata, então fica muito esquisito. Mas pelo menos eu gostei das piadinhas que fizeram, principalmente aquela dele do final, se perguntando se não tinha uma associação de proteção à criança nesse mundo, e queriam mandar ele pra guerra de novo, tudo acabado lá. E tem também a cena do final, quando botam ele de vestido pra tirar uma foto, ficou muito boa a cena, ele se sentindo completamente humilhado ali. Pelo menos essas partes eu gostei. Deu realmente uma aliviada na personalidade dele. Bom, no próximo episódio ele vai ganhar aquele amuleto especial dele, que ele tá usando no primeiro episódio, no caso. Aparentemente aquele amuleto deixa ele completamente super e só pode ser usado por ele, porque aparentemente precisa de alguém com uma aptidão acima do normal pra magia. Então tá explicada aquela explosão doida que ele conseguiu no primeiro episódio. Eu não vejo problema em personagens serem muito fortes, desde que consigam manter bons desafios pra eles. O que é
sem graça é aquele personagem chegar lá e resolver a situação com muita facilidade, aí não tem muita graça, mas se for um personagem forte enfrentando inimigos fortes, aí sim, aí é bacana de qualquer forma. Mas como um todo o anime tá legal, tem bastante coisa pra comentar dele, eu acho isso importante, pode ser aquele anime perfeito e tal, mas se não tem nada pra comentar, não tem nada pra discutir sobre ele, aí não fica muito bom pra fazer essa análise em vídeo. Esse não, esse parece que vai ser bem interessante pra esse tipo de análise. Bom, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo se inscrevam no canal, deem um like e até a próxima!